Henker que vive duas vezes. Capítulo 491. Registros de Akasha, 10. O despertar do sexto passo foi liberado. Poder. Emissão ilusória. Emissão ilusória. Descrição. O antigo dragão Calatus configurou um processo de 8 etapas para ajudar o empreiteiro a se ajustar rapidamente ao corpo do dragão. Este é o sexto passo. Os elementos do seu coração de dragão e do fluxo de mana que você pode usar através da conexão se combinam para projetar temporariamente na realidade o que está em sua mente. Edifício de barreira. Tudo é possível em um mundo ilusório. No entanto, também é um lugar perigoso no qual outras pessoas podem interferir facilmente. Esta opção evita a destruição do seu mundo ilusório e fortalece a sua mentalidade. Você pode então influenciar a realidade externa e criar sua própria realidade perfeita em ideias enquanto seu fluxo de mana se move. Ativação ilusória. O efeito da realidade nas ideias ajudará seus pensamentos a tomar forma no mundo físico. A qualidade da barreira ilusória depende do seu poder mágico e imaginação. Quanto melhor você projetar sua mente, mais forte será sua vontade no mundo exterior. Quando Yon-Wu abriu os olhos novamente, sentiu escamas cobrindo a maior parte de seu rosto e corpo. Eles não eram mais azuis escuros, mas de uma cor preta brilhante. A cor vermelha que ocasionalmente brilhava na superfície acrescentava um toque de estranheza. A maioria das lâminas provavelmente ricochetearia nele agora. Seu coração de dragão maior e mais resistente enviava poder mágico e oxigênio por todo o seu corpo, e seu corpo mais ágil continha um potencial enorme, como um vulcão prestes a entrar em erupção. No entanto, o que fez seu coração bater mais rápido foi a pele caída no chão. Consegui me livrar. Yon-Wu nunca havia tentado nada além do quinto passo do despertar e apenas se concentrou em melhorar suas habilidades porque o nível de dificuldade a partir do sexto passo cresceu exponencialmente. Se tudo até o quinto passo estiver centrado no treinamento e despertar como um dragão humano, a partir do sexto passo, começarei a criar um novo corpo e atualizar minha alma para me tornar um verdadeiro membro da espécie dracônica. Em outras palavras, os passos abaixo do sexto passo foram apenas preparatórios para ajudá-lo a começar como membro da espécie dracônica. Uma vez alcançado o sexto passo, as coisas mudariam drasticamente até que você alcançasse o sétimo passo para reformar seu corpo e alma antes de tentar a polimorfização. Ele teve que mudar ou passar pela metamorfose primeiro para elevar sua alma ao nível de um ser transcendente. Ele eliminou todos os resíduos de seu corpo, reorganizou seus ossos e até mudou completamente a estrutura de seus genes. Para um dragão humano, o processo de eliminação significava remover seus últimos traços humanos. Desde o momento em que os humanos nasceram, era quase impossível para eles se tornarem dragões, que eram seres iguais a deuses e demônios. Eles poderiam emprestar a força e os poderes da espécie dracônica. Mas tornar-se um era algo completamente diferente porque significava mudar de espécie. Era diferente de simplesmente exuviar ou transcender. O último que tentou este processo foi o último rei dos dragões, Calatus. Graças à sua pesquisa sobre Hiroshima, a coleção de conhecimentos que os dragões possuíam, ele conseguiu criar um sistema de 8 etapas. Este legado foi tão poderoso que Jeong-Yu subiu quase instantaneamente para a posição mais alta da torre. Graças às novas descobertas que obteve em seu intercâmbio com o grande duque demônio Agares, o sistema de crescimento de Yon-Wu encontrou novas possibilidades, ajudando-o a criar um caminho do qual ninguém na torre, ou mesmo no universo, jamais tinha ouvido falar. O corpo dracônico divino demoníaco. Os fatores demoníacos, divinos e dracônicos encontraram um excelente equilíbrio, transformando-se em uma nova característica que permitiu a Yon-Wu possuir um novo corpo que nem Calatus nem Jeong-Yu jamais teriam imaginado. Era um corpo quase perfeito que até deuses e demônios babavam. Ele corria o risco de perder o potencial de seu corpo em sua alma. Mas não se preocupou mais com isso após conquistar o trono da morte. Swish. Ele sentiu a pressão selada dentro dele liberando-se facilmente com uma profunda santidade e uma energia poderosa. Você atendeu às condições. O poder selado, manifestação do Rei da Morte, foi desbloqueado. O poder selado, abrindo a porta do inferno, foi desbloqueado. A maioria dos selos foi desbloqueada. Sua condição atual é Rei Precário do Submundo. Você agora atendeu a maioria das condições básicas para sentar no trono. No entanto, ainda existem grupos que questionam a sua legitimidade. Prove que somente você é o verdadeiro dono do trono do mundo celestial. Continue obtendo vitórias na batalha e acumulando karma na morte e na luta. Agora você pode escrever sua própria lenda. Yon-Wu percebeu que seu poder divino havia sido completamente liberado. Ele havia criado novas asas para si mesmo. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer para acompanhar as lendas de Hades, que viveu uma vida inimaginável. Mas agora ele poderia fazer uma tentativa. Em seu nível atual, ele estava quase no mesmo nível da encarnação de Typhon. Yon-Wu facilmente superou os seres divinos comuns de cada sociedade e, na verdade, ele acreditava que também poderia lutar contra a maioria dos seres divinos mais elevados. Ele estava confiante de que se retornasse ao Tártaro agora, poderia facilmente lidar com a maioria dos titãs e gigantes. Foi a mesma situação para os reis do mar demoníaco. Ele se sentiu seguro de que poderia derrotar Nessie se eles lutassem novamente. E ele pensou que poderia até lutar contra o Lorde Vampírico também. Ele agora tinha a dignidade de um ser divino. Se eu conseguir passar da sétima etapa, metamorfose,
A partir daqui, seus olhos brilharam. Ele estava prestes a exuviar e sentiu que apenas um pouco mais de esforço faria isso acontecer. Se ele pudesse se tornar um dragão ancião, que era uma verdadeira espécie dracônica, e até mesmo transcendido, seria moleza lidar com os seres divinos mais elevados. Já que ele seria capaz de usar seus poderes com mais liberdade, ele poderia até ter uma chance contra Alforone. A razão pela qual Yon-Woo conseguiu crescer tão rápido foi o livro em suas mãos. As revelações originais. O RRRNG, a cópia original da Tábua Esmeralda, continha um conhecimento profundo e vasto. Embora ele estivesse longe de ser a pessoa mais sábia, estudar alquimia e magia lhe deram um conhecimento profundo sobre a torre. Ele também teve discussões frequentes com Bran e Bu, bem como abriu Hiroshima para estudar o conhecimento dos dragões. No entanto, as revelações continham tanto conhecimento que faziam tudo o que ele sabia parecer nada. Como disse o Crawling Chaos, era mais do que apenas um livro de informações, era um registro do universo, do começo ao fim, incluindo eventos que ainda não haviam ocorrido, assim como a Bíblia. Cada palavra que lia parecia despertar algo em sua cabeça. Sua alma começou a relembrar os mistérios do início do universo que havia esquecido após a reencarnação, criando as condições para que ele encontrasse mais ideias. Este foi o pico do qual o demônio celestial falou quando se conheceram. Uau! A Tábua Esmeralda é apenas uma página deste livro grosso com milhares de páginas. O caos rastejante estava certo. Ele havia dito que a Tábua de Esmeralda era apenas um pequeno pedaço de informação que poderia ser facilmente descartado. Mas aquele pequeno pedaço abalou tanto o mundo inferior quanto o mundo celestial. Yon-Woo estava curioso para saber quais eram exatamente as revelações. Ele não conseguia imaginar quem poderia tê-los escrito e, na verdade, tinha até medo de que tal ser pudesse existir. Mesmo assim, ele não parou de ler. Simplesmente olhar para isso já levou a tanto crescimento. O que aconteceria se ele realmente entendesse? Ele ficou mais certo à medida que continuava a ler que o segredo das trevas e o caminho para isso estavam no livro. No entanto, considerando que levou quase um ano apenas para entender uma página das revelações, ele precisou de uma quantidade inacreditável de tempo para examinar o restante do conteúdo. Ele havia conseguido atingir o sexto passo do despertar na quarta página e já sentia como se tivesse tomado muito tempo. Ele precisava se apressar. Ele nem teve tempo de verificar quanto tempo ainda lhe restava. Justo quando ele estava prestes a voltar às revelações, a sensação de perigo o fez erguer os olhos. No entanto, tudo o que ele podia ver eram livros espalhados pelo chão. Shannon, que deveria estar falando demais, Anyeong, que deveria estar lendo em silêncio, Rebecca, Bu e até mesmo o Lorde Vampírico. Todos se foram. Embora achasse estranho que seus familiares tivessem desaparecido, ele se concentrou nos livros novamente. Ele poderia procurar seus familiares a qualquer momento, mas não sabia se teria outra chance de ler as revelações novamente. Apenas o som das páginas virando preenchia o silêncio. 8 páginas. 9 páginas. Quando chegou à 10ª página, a pedra do pecado estava completa. Superbia engoliu gula, e seu coração de dragão cresceu 3 vezes o tamanho anterior. O potencial do sexto passo do despertar do corpo do dragão floresceu completamente e a santidade do trono da morte tornou-se mais estável. Ele estava no auge do 7º degrau e podia sentir algo quebrando dentro dele. Sua alma madura havia crescido e começava a quebrar as correntes que a prendiam. Exuviação. Ele finalmente deu o primeiro passo em direção à transcendência. Como um pintinho saindo de um ovo, sua alma se preparava para escapar dos limites de seu corpo. Rachadura. Quanto maior era a rachadura, mais doloroso era. Ele sentiu como se seu corpo estivesse se despedaçando. No entanto, sua alma sentiu-se exultante ao escapar de sua gaiola desconfortável. Yon-Woo estava sentindo 2 extremos de emoções ao mesmo tempo. No entanto, mesmo suportando isso, ele não tirou os olhos das revelações. Ele tinha acabado de passar do ponto final e restava o último pedaço da concha quando ouviu uma voz estranha. Estou observando você há um tempo. Você definitivamente é bem diferente de todas as crianças do passado. Era uma voz familiar. Todos por um. De Luciel a Fausto, Bathory, Ismenius, Nayu. Todas as suas obsessões estão florescendo em você. Com a iniciação daquela criança Chajeong-Uu, eu realmente não consigo entender. Exuviação, transcendência. Só podem trazer desastre. Por que vocês estão tão obcecados com essa bobagem? A casca final que parecia tão fácil de quebrar não se mexeu, como se estivesse sendo mantida no lugar e algo o impedisse de eclodir completamente. Eu sei o que você quer. Sinto muito por aquela criança, Chajeong-Uu, mas isso só terminará da mesma forma que da última vez. Yon-Woo rugiu no ovo inquebrável, mas o som não chegou a Alforone. Vou parar vocês dois desta vez também. Uma figura de luz tomou conta de sua linha de visão borrada. Ele não sabia como isso aconteceu, mas Alforone entrou em sua consciência não apenas para interromper sua exuviação, mas também para devolvê-lo ao nível de mortal. A Rainha do Verão e os outros dragões, o Lorde Vampírico que viveu por milhares de anos, Fausto que perseguiu a escuridão, e até mesmo o Rei Marcial que liderou a tribo de um chifre em sua Idade de Ouro. Todos se desesperaram, incapazes de conseguir. Passado deste momento, Yon-Woo estava agora enfrentando a mesma encruzilhada. Ele desistiria permanentemente da exuviação e terminaria sua vingança como o mais forte dos mortais,
Escalaria Alforone para terminar a exuviação. Ele já havia tomado sua decisão. Eu vou lutar. Yon-Woo liberou todas as suas forças para resistir à força que tentava derrubá-lo. Seu nível, poderes e até mesmo sua autoridade divina. O trono da morte foi lançado. Rumo, uma poderosa explosão de energia quebrou sua consciência, sacudindo a biblioteca. As prateleiras se quebraram, os livros caíram no chão enquanto as páginas flutuavam no ar. Sexto passo do despertar. Todos foram liberados poderes. Yon-Woo abriu suas Sky Wings com seu Demonic Divine Draconic Bari completo e entrou em confronto com Alforone, que havia terminado de se manifestar. Kik, achei que vocês estavam maduros o suficiente, mas vocês fizeram ainda mais. Acima de suas cabeças, uma figura que parecia um amontoado de sombras negras estava sentada em algumas prateleiras caídas, observando-os. A figura não tinha rosto, mas uma abertura que parecia uma boca cheia de dentes afiados sorria amplamente. Foi a manifestação do demonismo.